Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa análise da Iguatemi. Apesar do foco ser na análise financeira, nos últimos 3 anos da empresa, é importante que a gente faça uma análise qualitativa, passando pelo setor, e depois entrando em aspectos específicos da empresa. Então, primeiro, como que é o setor da Iguatemi? O setor de shopping centers no Brasil tem tido um crescimento expressivo nos últimos anos, pulando de 400 estabelecimentos em 2011 para quase 600 em 2019. Esse crescimento também trouxe uma receita maior para as empresas do setor, que faturam junto a cerca de 190 bilhões no ano passado, e também empregam mais de 1 milhão de brasileiros. Então, com certeza, é um setor bem expressivo na economia como um todo. A Iguatemi em si é a terceira maior empresa do segmento no país. Eles se destacam principalmente pela exploração de shoppings, tanto desenvolvendo, elaborando, quanto administrando, mas também compram e vendem imóveis, que não necessariamente shoppings, esperando ganhar com uma venda futura deles, quando estiverem valorizados. Eles também têm receita na exploração de estacionamento, seja de aluguel ou de administração própria, e lançaram recentemente um marketplace que conecta lojistas e clientes para dar uma experiência mais completa para os consumidores. Eles focam nas classes A e B, então, como a gente pode ver nesse mapa, eles se posicionam em 4 dos 5 estados de maior renda média do país e claramente se concentram em São Paulo, como mostra a segunda tabela. E por que isso, né? Basicamente porque o setor como um todo está bem concentrado lá, com 1/3 de todos os shoppings do Brasil, mas principalmente porque é o estado com o maior PIB do país, e a Iguatemi se posiciona em 9 cidades diferentes nesse estado. Eles também possuem competidores de muita qualidade, mas conseguem se destacar. Embora a receita não seja a maior do setor, eles têm uma operação menor e mais concentrada, e diferente da BR Malls, por exemplo, e com isso conseguem muita solidez no mercado que é bem competitivo. Então, para analisar o período entre 2017 e 2019, a gente vai fazer uma análise primeiro dos principais eventos de cada ano, começando com 2017, que foi um ano marcado por muitas entregas, principalmente residenciais, em diversos estados, que contribuíram para uma receita recorde. Então, eles venderam 13 bilhões e depois de todas as deduções, chegou a 800 milhões de reais de receita. Além disso, as principais agências de crédito elevaram a classificação da empresa, que acabou sendo uma pagadora líquida de empréstimos, já que eles pagaram 2 bilhões de dívida, mas captaram só 280 milhões. 2018 foi um ano bem atípico por causa da greve dos caminhoneiros aqui no Brasil e teve um começo bem ruim para a empresa, mas apesar disso, eles conseguiram reverter os resultados ruins do início e apresentaram um recorde de receita líquida e o segundo maior lucro líquido da sua história. Eles também anunciaram a construção do Fashion Outlet em Santa Catarina e a construção da torre comercial na Galeria Shopping em Campinas. Em 2019, foi um grande ano de avanço digital para o Iguatemi, principalmente porque ele inaugurou o Iguatemi 365, no qual é um e-commerce que fica aberto o dia inteiro, todos os dias da semana, pelo Brasil inteiro, permite uma integração entre lojistas e os clientes. Isso junto com o Iguatemi One, que é um processo de fidelização dos clientes, no qual, por meio de compras, os clientes vão juntando pontos e entrando em categorias, e com isso o Iguatemi consegue formar um perfil para cada cliente, oferecendo uma melhor experiência de compras, tanto quanto benefícios e outras coisas mais. Como também ela realizou uma venda fracionada de um terreno, isso principalmente para construir duas torres residenciais e desenvolver o entorno dos shoppings. Ela também realizou uma parceria com a iFood, no qual visou buscar uma melhor eficiência em todos os pontos da cadeia, principalmente uma solução eficiente para o take-out, no qual os entregadores não precisam mais ir até a praça de alimentação, eles têm um lugar próprio que conseguem até economizar tempo com isso. Então, a demonstração do fluxo de caixa da empresa mostra uma geração sólida. A gente analisou as principais atividades da empresa e vai destrinchar cada uma. Então, o fluxo de caixa operacional ele tem se mantido relativamente constante, isso mesmo com um investimento maior em CAPEX, que mais que dobrou desde 2017 com a expansão atual da empresa. Mas como isso é possível, né? Conciliar esse fluxo de caixa operacional estável com o CAPEX maior? A gente percebeu que o desembolso para financiamento diminuiu bastante nos últimos anos. Eles acabaram se capitalizando bastante em 2017 para fazer os investimentos, mas como agora diminuiu, está compensando o aumento em CAPEX. E com isso, o fluxo de caixa livre permaneceu praticamente inalterado, mesmo com a empresa investindo muito em expansão, o que tem tido uma variação líquida cada vez mais positiva no caixa. Com relação ao balanço patrimonial, a gente pôde perceber uma enorme geração de caixa de 2017 para 2019, quase dobrando, aliás, mais que dobrando, como também a gente pôde perceber que em relação aos ativos circulantes, a grande parte fica em investimentos, isso por causa do grande número de terrenos e prédios que a Iguatemi possui, como também teve um grande aumento em aplicações financeiras e um aumento em conta a receber. Em relação a passivos, a gente percebeu 2 bilhões em empréstimos e financiamentos, mas isso, comparado ao tamanho total da empresa, não é algo que devemos nos preocupar.
Bom, analisando a DRE do período escolhido, a gente conseguiu observar um recorde no lucro líquido que subiu aproximadamente 21% comparando 2018 e 2019. A gente também viu um recorde na receita líquida que subiu 4,5% nesse período e uma margem líquida subindo 10 pontos percentuais de 2017 para 2019. A gente também observou a margem EBITDA, que aumentou 8 pontos percentuais. Isso porque teve um aumento de 200% em outras receitas operacionais devido ao não recorrente, que foi a venda de dois ativos do Iguatemi, que foram o Iguatemi Florianópolis e o Iguatemi Caxias. A gente também decidiu analisar alguns indicadores, que a gente vai destrinchar um por um a seguir. A rentabilidade, a gente decidiu dar uma nota 9 de 10, isso porque a empresa apresentou um ROI constante, um ROI crescente, e isso significa a eficiência para gerar valor aos acionistas. O ROA se manteve estável de 2017 para 2019, o que mostra o bom uso de seus ativos para gerar lucro. E a margem líquida crescente, o que mostra eficiência para gerar o lucro mais uma vez. A liquidez da Iguatemi teve uma melhora expressiva, então, como a gente pode ver no gráfico à direita, a liquidez corrente mais que dobrou nos últimos anos, que mostra que a empresa tem a capacidade de cumprir com as obrigações de curto prazo usando os ativos circulantes, assim como a liquidez seca, que tirando o estoque, que a Iguatemi não tem muito, então é bem próximo da liquidez corrente, teve um aumento bem grande também. Então, é uma empresa bem posicionada para honrar as obrigações com os ativos que ela tem hoje. Bom, em relação ao endividamento, tendo um parâmetro de maior que 3 é um nível ruim para a dívida líquida sobre EBITDA, a gente percebe que a Iguatemi está melhorando isso desde 2017, diminuindo esse indicador. Como também ela apresentou que seria necessário apenas 2,2 vezes a geração de caixa para pagar toda a dívida líquida, o que é um índice até bom. Em relação à descobertura de juros, ela está melhorando sua capacidade de arcar com a despesa financeira do período desde 2017 também. Em relação ao ciclo de caixa, a gente decidiu dar uma nota 6 de 10, porque a gente acha que ele poderia melhorar. O prazo médio de recebimento está caindo, o que é bom. O prazo médio de estocagem também está caindo, o que é bom. Porém, o prazo médio de pagamento está caindo, o que não é necessariamente bom, uma vez que consome caixa da empresa e pode gerar prejuízo futuro para ela. A gente achou interessante também analisar a remuneração dos administradores. A gente percebeu que o aumento da remuneração dos executivos não acompanhou o aumento expressivo do lucro líquido, o que faz com que a porcentagem de remuneração em relação ao lucro tenha caído em 3 pontos percentuais. A gente considera isso um ponto positivo, já que uma porcentagem grande desse indicador pode acomodar os executivos, então quanto mais motivados eles forem para buscar o crescimento da empresa, melhor. Agora, fazendo uma conclusão geral, nós separamos alguns pontos positivos e negativos do Iguatemi. Dos pontos positivos, os principais são que ela possui uma rentabilidade muito boa, crescente ao longo dos anos, possui ativos bem localizados e conhecidos, é uma marca consolidada, como, por exemplo, o JK Iguatemi e o próprio Iguatemi. Ela possui uma forte geração de caixa e a inadimplência dela é baixa. Já em relação aos pontos negativos, nós percebemos que é um setor muito fácil de ser afetado por crise, devido a ser em relação ao comércio, aluguel de lojas. Ele possui ativos concentrados, ou seja, poder ter uma diversificação maior além dos shoppings. Pode ter uma concorrência no e-commerce no longo prazo. Nós acreditamos que no curto prazo isso não será um problema para Iguatemi. Como também pode ter uma certa competição, tendo em vista que algum shopping pode ser aberto perto de algum ativo deles, o que pode implicar na renda. E também ela é altamente impactado pela taxa de juros, tendo em vista que ele possui muitos financiamentos e empréstimos. Bom, juntando tudo isso, nós decidimos dar uma nota de 3 de 5 estrelas para Iguatemi. Muito obrigado. Se tiverem alguma dúvida,